Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui para a videoaula associada ao tópico 1 do curso de Redes Neurais, cuja sigla é IA353, vinculado ao programa de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Como vocês veem aqui, esse tópico contém uma centena de slides e para cobri-lo iremos dividir as videoaulas em duas partes. Então vamos para a primeira parte, vamos abordar inicialmente uma visão geral de aprendizado de máquina. Essa figura eu gosto muito dela porque ela apresenta uma espécie de hierarquia de temas aqui. A gente vê que a inteligência artificial engloba o aprendizado de máquina, que por sua vez engloba as redes neurais e particularmente o aprendizado profundo, né, que está associado com as arquiteturas compostas por um número elevado de camadas. Nós vamos caracterizar tudo isso mais adiante. E também a figura ilustra ao longo dos anos, né, em que momento essas áreas começaram a ter um desenvolvimento mais intenso, né? E isso dá um retrato bastante interessante da evolução histórica dessas áreas, tá? Então, como o machine learning engloba redes neurais e a inteligência artificial engloba as duas, né, áreas, então nós vamos, nessa introdução do curso aqui, nós vamos abordar justamente aspectos gerais de machine learning e de inteligência artificial. E na parte 2 a gente vai falar um pouco mais do posicionamento de soluções de inteligência artificial, seu impacto e o potencial, os limites dessa área, ok? Então vamos lá. Eu também gosto bastante dessa figura, que é uma visão crítica sobre aprendizado de máquina, mas ela ilustra alguns aspectos que eu gostaria que vocês, desde esse começo aqui, né, já carregassem na sua mente. Por exemplo, de que nós estamos sintetizando mapeamentos de entrada-saída, né? Então, dados vão ser fornecidos na entrada da máquina, ou aqui a gente vai chamar do neurocomputador, ou uma rede neural artificial, né? E essa máquina vai produzir na saída respostas, tá? E sinais de saída que vão ou não atender às demandas de alguma aplicação, né? E nessa visão crítica aqui está dizendo que esse mapeamento de entrada-saída sintetizado por esses neurocomputadores aqui, né, no caso de aprendizado de máquina em geral, que não é apenas implementada por redes neurais artificiais, né, esses modelos de aprendizado aqui que são mapeadores multidimensionais, né, eles são montanhas de operações algébricas, aqui colocado como pilhas de operações de álgebra linear, né, que a gente vai generalizar um pouco mais, né, e que, se não funcionarem, a gente remexe essa pilha até que as coisas comecem a funcionar. Uma visão, então, bastante passiva e empírica da área, né? Como se não houvesse controle ou domínio do projetista sobre o projeto desse mapeamento, dessas operações algébricas, né? E tudo bem, pode até ser que em algum momento, ou até hoje, né, algumas pessoas trabalhem com a área de aprendizado de máquina sob essa perspectiva, aos trancos e barrancos, né? Mas esse curso aqui vem justamente para desmistificar e desconstruir esse tipo de visão, mostrando que esse projeto pode ser sistemático em grande monta, né? E a gente pode otimizar tanto a arquitetura quanto o ajuste dos parâmetros envolvidos aí no processo de treinamento, ok?
No entanto, existe um caminho longo até ganharmos todas essas habilidades, e eu convido vocês a me acompanharem ao longo do curso. Então, essa primeira parte do tópico 1 vai ser uma visão geral, bem rápida, ampla e superficial. Okay? Então, tenham paciência que, se vocês não conseguirem entender alguns conceitos, alguns jargões que a gente vai aplicar aqui, algumas expressões, né, elas vão ser adequadamente definidas mais adiante. Então vamos lá. O aprendizado de máquina envolve a extração de conhecimento diretamente de dados disponíveis. Então a gente se refere muito ao aprendizado a partir de dados, né? Visando modelar a porção do mundo de interesse, realizar predições e dar suporte à tomada de decisão, dentre outras aplicações, né? Assim, consultores sempre colocam de modo geral que um tomador de decisão, para que ele seja competente nas suas atitudes, né, nas suas decisões, ele precisa ter um bom modelo de mundo, de modo a associar esse modelo de mundo aos seus objetivos e aos seus valores e tomar as decisões de modo a maximizar o atendimento desses objetivos, né? Então, são formas genéricas de colocar como opera um tomador de decisão, e vale aqui também no contexto de aprendizado de máquina, tá? Bom, o aprendizado de máquina está fundamentado em teoria de probabilidade, estatística e otimização, sustenta técnicas indispensáveis em soluções para Big Data, ciência de dados, reconhecimento de padrões e recuperação de informação, além de fomentar os principais progressos recentes em inteligência artificial. Então, você me acompanhando aqui até o final desse curso, há um indicativo aqui de que você vai ganhar proficiência em técnicas para manipulação de Big Data, você vai se tornar pelo menos vai ganhar habilidades de cientista de dados, né? Vai dominar técnicas de reconhecimento de padrões e de recuperação de informação. Não todas, mas algumas dentre as de melhor performance e aquelas que hoje estão sustentando soluções estado da arte, ok? Em termos de aplicações práticas, técnicas de aprendizado de máquina se tornaram ingredientes críticos em reconhecimento de padrões, visão computacional, processamento de linguagem natural e robótica. Ingredientes críticos aqui no sentido de que sem eles a performance não é capaz de se manter nos níveis que eu estou chamando aqui de estado da arte, ou seja, melhor desempenho possível, e ao retirar essas técnicas de aprendizado de máquina do projeto, né, a solução perde performance, não é mais competitiva. Então, é evidente que as técnicas são aquelas que promovem esse ganho de desempenho e essa condição de estado da arte das soluções, tá? E então é evidente que trata-se de uma propaganda bastante ambiciosa do curso, né? O professor com esse slide está sim, com a intenção de que vocês fiquem com uma expectativa bastante alta em relação ao que vão ganhar com esse curso, né? Embora haja toda essa promessa e esse potencial elevado a ser explorado, né? A área de inteligência artificial está evoluindo numa velocidade muito grande e o ser humano, normalmente, quando se defronta com algo novo e que vem mudando a sua vida numa velocidade maior do que sua capacidade de adaptação às novidades, né, acaba desenvolvendo alguns sentimentos negativos misturados com outros neutros e outros positivos, ilustrados aqui nessa pesquisa feita no Reino Unido, né?
pelas cores verde, de sensações positivas, amarelo, neutras, e vermelho, negativas. Então, as pessoas, perante soluções de IA, né, apresentam uma sensação de ceticismo, de medo, de assim, descrédito, né, de ansiedade com o possível impacto dessas soluções na sua vida. Então, a IA não é um consenso e não é vista apenas sobre uma perspectiva positiva pela sociedade. Então, você que vai ser um protagonista em soluções de IA, precisa entender que é necessário investir em esclarecimentos, em assim, iniciativas que a gente pode chamar de ciência popular para divulgar mais essas soluções, para desmistificar a IA, porque ela está, de fato, penetrando rapidamente no dia a dia das pessoas, e as pessoas merecem, antes de mais nada, né, um melhor posicionamento em relação ao que está acontecendo e como essas soluções são produzidas, né, sem a necessidade de entrar em todos os detalhes. Agora, apesar desses sentimentos assim, que variam num amplo range, desde o mais positivo ao mais negativo, né? É evidente a tendência de que as empresas que trabalham com soluções de IA, ou com bits hoje, né, estão predominando sobre aquelas empresas que trabalham com átomos, né? Vocês veem aqui uma evolução envolvendo pouco mais de uma década e iniciando uma década e meia da data atual que essa videoaula está sendo gravada, né? Então a gente percebe claramente que, em termos de valor de marca, né, as empresas que trabalham com IA estão presentes aí no top 5 do mercado, tá? Desbancando todas as empresas que trabalham com átomos, ok? Não estou falando do valor de mercado dessas empresas, mas sim do valor da marca. Agora, o valor de mercado tem muito a ver, é aproximadamente proporcional, sim, a esse valor da marca, ok? Então, é uma tendência clara, essa necessidade das pessoas de trabalharem mais com bits, de entenderem mais os dados na forma digital e poder manipulá-los com maior competência. É para isso que vocês estão aqui, ok? Bom, os principais módulos do aprendizado de máquina, no qual se inserem as redes neurais artificiais, que é o tema principal desse curso, né? Os principais componentes, né, que compõem as técnicas de aprendizado de máquina são um conjunto de dados, que pode ser particionado em treinamento, validação e teste. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda nessa introdução. Um modelo matemático, também chamado de modelo de aprendizado, para a síntese de um mapeamento multidimensional de entrada-saída, que possui algum grau de plasticidade ou flexibilidade a partir da presença de parâmetros livres. Então, é um modelo que pode se ajustar aos dados ao serem manipulados os seus parâmetros livres, né? Então, conforme eu defino os parâmetros livres do modelo, ele vai ganhando, ele vai sintetizando mapeamentos multidimensionais diferentes, ok? Eu tenho que ter também como módulo constituinte aqui uma função de perda ou de custo, que vai medir o desempenho do modelo de aprendizado para cada proposta de parâmetros livres, né? Por exemplo, o erro quadrático médio em problemas de regressão e a taxa de erro de classificação em problemas de classificação, ok?
Então, para um certo modelo de aprendizado, com uma certa parametrização, ele vai apresentar um certo desempenho. Eu comparo esse desempenho com o desempenho desejado, e isso me leva a um valor de erro, que também eu chamo de perda, função de perda, loss function em inglês, né? Ou função de custo, ok? E, evidentemente, se eu consigo matematicamente definir uma função de perda, eu posso aplicar alguma técnica de otimização para realizar automaticamente o ajuste dos parâmetros de modo a minimizar essa perda, minimizar esse custo, ok? Então, os procedimentos de otimização também compõem as técnicas de aprendizado de máquina, né? Eu vou definir melhor esse conceito de superfície de erro um pouco mais para frente, né? Mas já fiquem com esses jargões aí na cabeça e aí vocês já percebem que o aprendizado de máquina envolve um conjunto que não é tão simples assim de módulos que precisam conversar entre si e todos eles precisam ter qualidade, estarem ajustados para a demanda da aplicação. Então, se eu errar na escolha do conjunto de dados, se os dados não forem suficientemente informativos, mesmo que eu acerte nas outras etapas, a performance já está comprometida, né? Se eu erro na definição do modelo matemático, mesmo que eu tente fazer a ginástica que for com os seus parâmetros livres, a performance já está condenada ao fracasso, e assim por diante, tá? Então, são vários aspectos de projeto e a gente vai investir ao longo desse curso em todas essas etapas aqui. Bom, as principais vertentes do aprendizado de máquina serão apresentadas nessa sessão 3, mas antes vamos evidenciar aqui que uma máquina aprende quando realiza o ajuste de parâmetros livres do modelo de aprendizado. Então, o modelo de aprendizado aprende a partir de dados quando eu uso os dados para ajustar os seus parâmetros livres. Então, o ajuste dos parâmetros livres de um modelo de aprendizado de máquina é aquilo que caracteriza o processo de aprender, tá? No caso de redes neurais artificiais, tomadas como modelos de aprendizado, né, os parâmetros livres são os pesos das conexões sinápticas, ok? Então, aprender em redes neurais é ajustar pesos sinápticos. Calma que estamos apenas introduzindo esses conceitos, como eu já falei, a gente vai aprofundar lá na frente, né? Usualmente, a área de aprendizado de máquina é dividida em aprendizado supervisionado, como o próprio nome diz, há uma saída desejada que supervisiona o comportamento da máquina e produz um erro, né? Existe o aprendizado não supervisionado, onde essa saída desejada está ausente. E existe o aprendizado por reforço, que é uma situação intermediária entre eu ter uma informação desejada na saída o tempo todo e não ter nada, né? Em aprendizado supervisionado, há uma quantidade finita e possivelmente ruidosa de dados rotulados, indicando, com certas limitações, porque é uma quantidade finita e ruidosa, né, o comportamento desejado para a máquina de aprendizado. Quando as saídas desejadas são discretas ou categóricas, geralmente se fala de problemas de classificação supervisionada. Já para o caso de saídas contínuas ou numéricas, tem-se problemas de regressão. De qualquer modo, ambos esses problemas, né, envolvem aproximação de mapeamentos multidimensionais contínuos de entrada e saída, com múltiplos estímulos de entrada e múltiplas saídas desejadas. Mas, professor, no caso de classificação, a saída é discreta. Por que eu estou falando em ambos os casos de mapeamento contínuo? Porque eu vou interpretar uma saída contínua de modo discreto, né? Por exemplo, se eu tenho 3 classes, eu vou ter 3 saídas, a saída contínua de maior valor vai indicar a classe,
ok? Então, eu faço uma interpretação discreta depois, em cima de 3 saídas que são contínuas. Eu pego a máxima das 3 saídas, por exemplo, num classificador usual que a gente vai trabalhar, ok? Bom, isso, portanto, é aprendizado supervisionado, ok? Falando agora um pouco de aprendizado não supervisionado. Nessas técnicas se busca extrair conhecimento a partir de dados não rotulados. Por exemplo, realizando clusterização ou agrupamento, né, e estimação de densidade, que é esse último conceito, né, estimar uma densidade é definir a lei de distribuição que responde pela geração dos dados. A clusterização visa agrupar, ou seja, classificar numa mesma classe, objetos que apresentem atributos similares, o que requer o emprego de métricas de distância, mantendo em grupos distintos objetos que apresentem atributos dissimilares. Então, é pôr junto quem é parecido e deixar separado em grupos diferentes quem é dissimilar, tá? Quem é diferente. A estimação de densidade, por sua vez, procura aproximar a função densidade de probabilidade que supostamente gerou os dados, maximizando uma função de verossimilhança que torna os dados mais prováveis sobre esse modelo estatístico. Então, a gente vai ver esses 2 contextos aí de aprendizado não supervisionado. Cabe interromper aqui, então, antes de falar de aprendizado por reforço, que é a terceira frente aí, né? Cabe interromper momentaneamente as definições das vertentes do aprendizado de máquina para introduzir o conceito de aprendizado da representação, tema muito relevante para o estudo e a síntese de modelos de Deep Learning. É predominantemente associado a técnicas de aprendizado não supervisionado e o objetivo é encontrar uma ou mais representações em cascata e geralmente não lineares. Então, eu vou ter múltiplas, uma ou múltiplas, normalmente a gente vai ter múltiplas representações em cascata e cada uma não linear. A saída de uma representação vai ser a entrada para a próxima e assim por diante, né? É isso que eu estou falando aqui. Que preserve o máximo possível de informação relevante dos dados originais, ao mesmo tempo em que conduzem uma configuração mais simples e acessível dos dados, quando comparada com a configuração original. Então, a gente tem que entender aqui o seguinte: se eu tenho um problema de classificação de imagens, por exemplo, né, pode ser interessante, segundo o aprendizado da representação, né, que eu não tente implementar um classificador direto a partir dos pixels brutos das imagens, né? E sim que eu tente sintetizar extratores de atributos, representações mais competentes, mapeando essas imagens em espaços que a gente chama espaços de características, espaços latentes, tem outros nomes também aí na literatura, tá? Então, entendamos que uma rede neural profunda, ela vai ter, grosseiramente falando, né, um conjunto de camadas reservadas para aprender representações competentes da informação de entrada, e a partir do momento que eu atravesso com a informação por essas camadas que fornecem uma representação competente, aí eu resolvo o problema de classificação ou de regressão, e esse problema supostamente é mais simples de resolver após essas transformações, esses mapeamentos, essas representações não lineares, ok? Ah, professor, me perdi aí. Bom, você pode tanto voltar o vídeo e assistir de novo esse trecho, tá? Que realmente tem um nível de abstração elevado, né? Ou tenha paciência que nós vamos voltar a falar dessa questão de aprendizado da representação muitas outras vezes ao longo do curso, tá? Então tenha um pouco de paciência, como falei, estamos num tópico introdutório que está fazendo uma visão abrangente e superficial dos conceitos mais relevantes aqui do curso, ok?
Configurações mais simples e acessíveis são geralmente associadas a representações em espaços de menor dimensão, embora haja opções interessantes que expandem a dimensão do espaço, representações que promovem esparsidade e representações que produzem maior ortogonalidade entre os atributos. Okay? Então, se eu tenho, por exemplo, pixels de uma imagem, tipo uma imagem 28 por 28, que vai ter 784 pixels, né? É muito provável que haja muita redundância nesses 784 pixels, né? E eu posso reduzir essa informação de dimensão 784, por exemplo, para uma dimensão 8, tá? E onde esses 8 atributos que eu extraí da imagem original podem ter uma redundância muito menor, o que eu estou chamando aqui de ortogonalidade entre os atributos, né? De novo, são conceitos abstratos que a gente vai trabalhar melhor mais adiante. Então, sintetizando tudo que eu falei aqui, aprender a representação é equivalente a sintetizar um elenco consistente de filtros, extratores e atributos relevantes da entrada. Tá? Então, antes de Deep Learning, particularmente, né, a gente não realizava essa etapa de aprendizado da representação e quando se preocupava em extrair atributos da entrada, fazíamos isso de forma manual ou usando o intelecto humano para propor esses filtros, né? Agora nós estamos jogando a missão de sintetizar esses filtros extratores de atributos que levam a representações mais competentes, né? Para o processo de treinamento. A responsabilidade agora não é do projetista humano, e sim da própria máquina aprender a representar de forma competente numa cascata de transformações até deixar o problema mais simples, até explicitar o que de fato é discriminante nos objetos de entrada para classificá-los, por exemplo. Tá? Bom, então agora, após esse parênteses, falando do aprendizado da representação, que é implementado por técnicas de aprendizado não supervisionado e é uma etapa fundamental no aprendizado supervisionado, nós vamos cobrir de forma genérica e superficial, resumida, né, o terceiro sustentáculo aqui, a terceira vertente do aprendizado de máquina, chamado aprendizado por reforço. Então, não há, no aprendizado por reforço, não há um claro indicativo do que é certo e do que é errado o tempo todo, como ocorre em aprendizado supervisionado. Mas, esporadicamente, é recebido um grau de avaliação de desempenho, que a gente, se a avaliação for positiva, a gente chama de recompensa, se ela for negativa, a gente chama de punição, tá? De uma tarefa caracterizada por uma sequência de decisões. Então, aqui, entendamos isso, eu vou ter um tomador de decisão que vai tomar uma sequência de decisões e de tempo em tempo ele vai ser realimentado com uma nota, por exemplo, indicando o quão bom está sendo o desempenho dele, né? E o objetivo do aprendizado por reforço, então, é maximizar a recompensa acumulada a longo prazo, ou seja, encontrar a melhor estratégia de tomada de decisões sequenciais, também chamada de política ótima do tomador de decisão. Okay? Trata-se de uma técnica que geralmente recorre a ambientes simulados em computador, para que eu simule essa sequência de tomadas de decisão, o efeito delas sobre o ambiente. Por exemplo, se for um robô em navegação autônoma, né, eu preciso simular esse robô navegando e medindo o número de colisões, de capturas de alvo, o que for a missão daquele robô no ambiente. Tá? É impressionante o sucesso do aprendizado por reforço, por exemplo, em jogos de tabuleiro, particularmente pelo fato da máquina poder jogar contra si própria enquanto aprende. Ou seja, não precisa de ninguém
avaliar o desempenho dela, basta ela seguir as regras do jogo de tabuleiro, por exemplo, xadrez, né? E ela pode jogar contra ela mesma com as estratégias que ela domina, e ela vai ganhar, vai perder e vai aprender das duas formas, tá? E mais, né? Lembre-se que o tempo de uma simulação computacional em um ambiente virtual pode ser muito acelerado em relação ao tempo físico de ocorrência do experimento no mundo real. Então, por exemplo, em jogos de computador, nós podemos, em uma simulação, né, durante o aprendizado, acelerar o tempo e, por exemplo, fazer em alguns dias 200 anos de experimento, né, que é o que, de fato, a gente vai ilustrar lá na frente, quando for falar de aprendizado por reforço, em alguns cenários práticos aí, tá? Fazer 200 anos em uma dezena de dias de simulação, ok? Redes neurais com arquiteturas profundas que requerem deep learning. Então, deep learning é a técnica de aprendizado para redes neurais que tem muitas camadas, que tem uma arquitetura profunda, ok? Estão entre as mais bem-sucedidas vertentes de aprendizado de máquina e se inserem como módulos decisivos em sistemas caracterizados por aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Eu sei que muitos de vocês estão nesse curso de redes neurais por causa do tópico 8, Deep Learning, e de fato ele é o carro-chefe desse curso, toma mais da metade das aulas, né? Mas mais uma vez eu peço um pouco de paciência, porque nós temos que cobrir alguns tópicos antes de chegar até lá, justamente porque há uma necessidade de domínio de certas técnicas que sustentam bem, permite que você seja inserido com mais naturalidade aos conceitos de Deep Learning, caso domine essas técnicas. Tá? Já mencionei estatística, otimização, técnicas algébricas, né? São todas técnicas que a gente vai abordar antes de chegar no tópico 8. Bom, vamos falar agora com um pouquinho mais de detalhes, ainda de forma superficial, mas um pouco mais detalhada, né, sobre os conceitos de regularização e capacidade de generalização de modelos de aprendizado, né? Embora não esteja restrito a este caso, essa sessão vai se concentrar em técnicas de aprendizado supervisionado, tá? Daqueles 3 lá, nós vamos focar no aprendizado supervisionado aqui. Os modelos de aprendizado geralmente são tomados como sendo mais flexíveis do que a aplicação vai demandar, ou seja, o mapeamento a ser sintetizado, a aplicação demanda uma certa capacidade de contorção, mas o modelo de aprendizado pode se contorcer mais do que a demanda, entenderam? De fato, boa parte dos modelos de aprendizado mais populares possuem a capacidade de aproximação universal, propriedade fundamental quando não se tem ideia da natureza do mapeamento demandado. Então, vamos entender aqui, também ainda de forma geral e um pouco abstrata, tá? Capacidade de aproximação universal é ser capaz de produzir qualquer mapeamento contínuo, tá? Num espaço compacto ali. E como eu não sei qual é o mapeamento que a minha aplicação demanda, partir de um modelo de aprendizado que pode produzir qualquer mapeamento é algo necessário, fundamental para eu partir com o treinamento. Tá? Se o meu modelo de aprendizado tem a capacidade de aproximação universal, então é possível que ele resolva o meu problema, independente das demandas que esse problema vai trazer. Ok? Logo, são 2 os desafios durante o treinamento de uma máquina de aprendizado, né? Obter o melhor proveito do modelo de aprendizado, definindo adequadamente a sua flexibilidade, processo também chamado de regularização do modelo. Então, quanto mais regular é um modelo, menos flexível ele vai ser, menos contorcido vai poder ser o mapeamento sintetizado por ele, ok?
Então, regularizar é suavizar o mapeamento, é diminuir a flexibilidade dele. Ok? Vamos nos familiarizando com esses jargões, certo? E eu faço isso, né, eu controlo a flexibilidade a partir de hiperparâmetros associados à formulação matemática do modelo, penalizando, por exemplo, a norma do vetor de peso sináptico, no caso de uma rede neural. Também, outro desafio aqui, número 2, é obter o melhor proveito dos dados disponíveis. Digamos que eu tenho um modelo com a flexibilidade adequada. Se eu não aproveitar adequadamente os dados, eu posso não ter um resultado que me agrade, ou que atenda às exigências da aplicação, ok? Então, eu preciso tirar o melhor proveito possível dos dados, treinando na medida certa. A gente vai ver o que significa isso, né? O que também vai requerer outros hiperparâmetros adequadamente definidos, particularmente junto ao algoritmo de otimização. Professor, eu não entendi esse nome aí, hiperparâmetro, tá? Então, a gente vai definir melhor lá na frente, mas entenda que são assim, parâmetros que não são ajustáveis durante o treinamento. Por exemplo, número de neurônios, número de camadas numa rede neural, né? Taxa de aprendizado numa técnica de otimização. Ok? A gente vai tratar claramente desses conceitos mais adiante. Se esses dois desafios, vamos lá, recuperando aqui, o desafio é trabalhar com o modelo de aprendizado com a flexibilidade adequada e explorar o seu potencial dentro das possibilidades, né? Se esses dois desafios forem bem trabalhados, disse que a máquina, ao final do processo de aprendizado, possui máxima capacidade de generalização, ou seja, exibe o melhor desempenho para dados não vistos durante o treinamento. Então, se a máquina, por exemplo, mantém uma boa performance para outros dados que não aqueles usados no treinamento, a gente entende que ela tem uma boa capacidade de generalização. A gente vai atrás da máquina que tem a melhor capacidade de generalização dentre todas as máquinas de aprendizado, tá? Bom, esses dados não vistos durante o treinamento são chamados de dados de teste. Dessa forma, procedimentos e métodos gerais em aprendizado de máquina, particularmente no contexto de aprendizado supervisionado, incluem as etapas de pré-processamento e partição dos dados disponíveis e de sintonia de hiperparâmetros dos modelos de aprendizado e das técnicas de otimização. Tá? Então, vocês já começam a ver, dentre aqueles módulos que compõem o aprendizado de máquina, que nós temos várias missões ali como projetistas desse processo todo. Tá? Bom, muitos aspectos envolvidos no treinamento de redes neurais artificiais com camadas profundas, que é um caso específico de aprendizado de máquina, né, não contam com uma fundamentação teórica adequada, embora progressos tenham sido verificados nesses últimos anos. Okay? Questões que já começam a ser apropriadamente respondidas são: em que circunstâncias aquele meu modelo de aprendizado vai funcionar bem? Eu já consigo responder com uma certa competência essa pergunta, tá? Pergunta número 2. Como implementar o autoajuste de hiperparâmetros associados ao algoritmo de otimização que implementa o processo de treinamento? Também eu já tenho condições e trabalho hoje com o que a gente chama de algoritmos adaptativos, né? Ou autoajustáveis. Como definir otimamente hiperparâmetros como número de camadas, tipo de camadas, número de neurônios por camada e tipo de neurônio? Então veja que essa questão 3 aqui aborda a topologia, a arquitetura, a constituição matemática, né, do modelo de aprendizado, ok? Para essas questões,
como falei, já existem técnicas mais sistemáticas, né? Mas um procedimento ainda válido e que vinha sendo utilizado antes desses últimos avanços aí bem recentes, né? É a tentativa e erro, sendo que casos de sucesso na literatura geralmente balizam novas aplicações. Então, se você não domina nenhuma técnica de busca de hiperparâmetros, tá, você pode trabalhar na tentativa e erro e também pode se inspirar em configurações, topologias e sugestões de definição de hiperparâmetros que foram bem sucedidas já na literatura. Ok? Iremos abordar nesse curso técnicas de busca automática que respondem de forma mais eficaz aos itens da questão 3, ou seja, nós já conseguimos otimizar a topologia de redes neurais profundas, e não apenas os seus parâmetros livres, dado uma proposta de responsabilidade do projetista. Ok? E é bastante interessante, né? Vocês já devem intuir que uma rede neural profunda tem muitos pesos sinápticos. Se eu puder otimizar a arquitetura, eu posso reduzir até ordens de grandeza, né, o número de pesos sinápticos que vão ser utilizados durante o treinamento, mantendo a performance. Tá? Bom, a capacidade de generalização de uma máquina de aprendizado pode ser adequadamente medida pelo erro junto aos dados de validação durante o treinamento e junto aos dados de teste após o término do treinamento. Então, eu não tinha definido ainda dados de validação, né? Teste sim. Então, tem dados de treinamento usados para ajustar os parâmetros livres do modelo de aprendizado. Tem dados de teste usado para medir a performance da máquina uma vez treinada. E agora a gente está falando de dados de validação, que podem ser separados, é uma porção dos dados de treinamento que eu separo e uso durante o treinamento para tomar decisões, tipo da hora de parar de treinar, coisas assim, tá? A gente vai formalizar isso mais adiante. Essencialmente, os parâmetros livres do modelo de aprendizado são ajustados visando reduzir o erro junto aos dados de treinamento, de forma iterativa, sendo que o treinamento é interrompido quando se minimiza o erro junto aos dados de validação, que não são usados no ajuste de parâmetros livres. Então, eu uso os dados de treinamento para ajustar os parâmetros do modelo e meço o desempenho monitoro, né, o desempenho do modelo junto a um conjunto independente de dados, chamado de validação. Tá? Parar o treinamento antes do mínimo erro de validação é considerado subajuste, do inglês underfitting, enquanto prosseguir no treinamento após esse mínimo é considerado sobreajuste, do inglês overfitting. Então, treinar, eu costumo dizer, treinar uma rede neural é uma coisa fácil, é só apertar um botão ali, porque existe código pronto, aberto aí, que a gente pode utilizar. Né? Agora, treinar uma rede neural na medida certa, evitando underfitting e overfitting, aí é algo um pouco mais avançado e nós vamos ter que dominar algumas técnicas aqui para não cair nessas armadilhas, ok? Aqui está mostrando, através de figuras, esse cenário. À esquerda você vê em vermelho, né, uma aproximação para a distribuição dos pontos que é pouco flexível e, portanto, caracterizando uma situação de underfitting, de subajuste. Né? À direita, uma situação muito flexível, flexível demais, que interpolou os dados, e se eu suponho que os dados são ruidosos, eu estou aprendendo a informação que está nos dados e também o ruído. Isso não é adequado e é chamado de overfitting. Né? E uma situação de fitting ideal, adequado, né? É a situação do meio aqui. Né? E a gente vê aqui na figura de baixo que se eu treinar demais a máquina, eu vou
incorrer em overfitting, se eu treinar de menos em underfitting, né? Então existe ali um range ideal, adequado de treinamento, de intensidade de treinamento, né? Que leva a máquina a ter a máxima capacidade de generalização, que está ilustrada nessa região aqui, tá? Esse é o cenário de regressão. Aqui eu tenho o cenário de classificação, bastante equivalente, com a mesma figura aqui embaixo, né? Então você vê aqui que eu tenho 100% de acerto na classificação nessa solução para os dados de treinamento. Veja que quanto mais eu treino, o erro de treinamento sempre continua a cair, eventualmente indo a zero, né? Mas a partir de um certo momento, o erro junto ao conjunto de teste, que durante o treinamento eu vou chamar de conjunto de validação, né? Ele pode começar a crescer, tá? Então, esse problema aqui de regularizar a máquina adequadamente é muito importante e nós vamos ter que lidar com ele e temos que ter habilidade para encontrar e treinar a máquina mantendo interrompendo o treinamento quando eu detecto essa região aqui, tá? Bom, eu suponho aqui que quanto mais se treina o modelo de aprendizado, mais se explora a sua flexibilidade, resultando no mapeamento mais complexo. De fato, se nós formos medir a norma do vetor de peso sináptico de uma rede neural durante o treinamento, a gente vai ver que essa norma cresce continuamente, indicando uma maior especialização da rede neural conforme o treinamento avança, tá? E tanto que uma das técnicas de regularização de uma máquina de aprendizado é penalizar o aumento da norma dos parâmetros livres, do vetor de parâmetros livres, tá? Nós vamos trabalhar com isso. Eu gostaria de colocar aqui que isso ilustra bem quando eu falei lá atrás que classificação envolve saídas discretas, mas ela é implementada por um mapeamento contínuo. Então veja aqui, eu tenho uma classificação binária da classe vermelha, que são as cruzinhas, e a classe azul, que são as bolinhas, tá? E o que significa essa fronteira discriminante? Ela é um mapeamento contínuo que está atravessando aqui o anteparo do plano de apresentação, né? Ok? Vocês conseguem ver isso? Digamos que para o lado azul, esse mapeamento 3D aí, ele é para fora aqui, está acima dessa superfície do anteparo, né? E a classe vermelha, o mapeamento que dá a fronteira está abaixo. Então, a curva em azul escuro que vocês estão vendo aí, na verdade, é o lugar geométrico do cruzamento desse mapeamento pela superfície plana formada pelo anteparo. Deu para vocês entenderem isso? E, de fato, esse mapeamento aqui da direita, ele representa uma contorção muito grande dessa superfície 3D e claramente o desempenho de generalização dessa máquina aqui, ao classificar novas amostras, né, deve ser inferior ao desempenho dessa daqui, tá? Embora para os dados de treinamento o desempenho dessa máquina é 100% de acerto e essa não. Bom, este procedimento de regularizar o modelo de aprendizado, né, de evitar underfitting e overfitting, né, é eficaz quando os conjuntos de treinamento, validação e teste são independentes e suficientemente representativos do processo que se quer aprender. Os três conjuntos têm que informar adequadamente sobre as propriedades do mapeamento que eu quero sintetizar, tá? Se algum desses conjuntos não for informativo e eu me basear nele para tomar decisões, eu posso chegar a um resultado enviesado e de desempenho frustrante lá na frente, tá? Então, cuidado, né? Às vezes o fracasso de uma tarefa de aprendizado de máquina não é culpa do projetista. O processo já iniciou condenado ao fracasso, porque os dados, porventura, não são informativos,
alunos, ok? Então precisa tomar cuidado e culpar os personagens certos nessa história aí de fracasso no projeto quando ele acontecer, e vai acontecer com todo mundo, tá? Inclusive, uma das habilidades que nós vamos desenvolver nesse curso é de diagnóstico de falha, né? Quando falha, por que falha e que atitudes tomar para sair dessa situação de falha ou de fracasso no projeto, ok? Eu não garanto aqui, evidentemente, excursionar por todas as situações possíveis de falha e de performance que não atende o desejado, né? Mas nós vamos trabalhar bastante com esses conceitos, inclusive nos projetos computacionais que estão associados às atividades de avaliação desse curso. Bom, serão vistas outras formas de se buscar maximizar a capacidade de generalização, com ênfase na adição de um termo de regularização que penaliza a flexibilidade no modelo de aprendizado, tá? Paciência, nós vamos chegar lá. Mas já adiantei aqui, né? Um termo de regularização é a própria norma do vetor de parâmetros livres do modelo de aprendizado, certo? Em Deep Learning, maximizar a capacidade de generalização é bastante desafiador. Por quê? Porque é uma máquina feita para produzir overfitting, né? Ela tem uma flexibilidade absurda, uma quantidade de parâmetros livres fora do comum, né? Então eu preciso me esforçar muito para não produzir overfitting numa rede neural com muitas camadas, né? E não depende apenas dos parâmetros livres, uma vez proposta a arquitetura da rede neural. Hiperparâmetros associados aos aspectos estruturais da arquitetura e hiperparâmetros associados ao algoritmo de otimização devem ser adequadamente definidos também. A técnica ilustrada acima para evitar overfitting é denominada holdout, ou seja, eu mantenho fora uma parte dos dados e chamo de dados de validação, tá? Então, é um conjunto independente que nunca participa do treinamento, técnica holdout, né? Uma forma estatisticamente mais robusta é denominada K-fold cross-validation, validação cruzada de K-pastas, né? Sendo caracterizada por uma melhor exploração do conjunto de dados. Então, essa figura aqui mostra isso. Você tem todas as amostras que poderiam ser usadas para treinamento, divide, nesse exemplo aqui, em 5 pastas e treina 5 modelos de aprendizado, cada vez deixando uma das pastas para validação, certo? Nesse cenário aqui, todas as pastas participam 4 vezes como conjunto de treinamento e uma vez como conjunto de validação, né? A desvantagem, ou pelo menos o desafio aqui dessa técnica, é que ao final você vai ter 5 máquinas de aprendizado, cada uma treinada num conjunto de dados diferente, né? Então você pode escolher a melhor delas ou fazer o que a gente vai ver lá na frente, um comitê de máquinas que explora a diversidade desses 5 modelos, tá? Então essa técnica é estatisticamente mais robusta para mensurar a capacidade de generalização do modelo. Existem outras técnicas até mais avançadas, mas nós vamos, por enquanto, nos restringir a essas, ok? Bom, então, a última sessão que vamos cobrir nessa parte 1 é um exemplo didático em treinamento supervisionado, com ilustrações e com alguma dinâmica visual aqui, de modo que vocês assentem um pouco a poeira aqui desse monte de conceitos que foram apresentados, tá? Então, eu entendi que o material produzido por esse professor aqui de Harvard, num evento de segurança computacional, portanto, para uma comunidade que não é de inteligência artificial necessariamente, nem de aprendizado de máquina, né? Então, ele foi bastante didático na minha visão e por isso que eu estou trazendo aqui
flashes da apresentação dele. E convido que vocês acompanhem a apresentação inteira nesse link que aparece aqui. Então vamos lá. Só para caracterizar que ele está num contexto aí de segurança computacional, né? Então o objetivo da segurança computacional é garantir que os sistemas façam a coisa certa, mesmo na presença de entradas maliciosas, né? E os desafios apresentados para aprendizado de máquina são a ausência do entendimento profundo de como as técnicas funcionam, né? E o fato de que muitas pessoas não estão nem aí para isso, ou seja, estão satisfeitas em usar as soluções de aprendizado de máquina como caixas pretas, né? Então é isso que ele vai questionar nessa palestra dele, e neste curso nós vamos trabalhar bastante com técnicas de interpretabilidade de modelos de aprendizado, abrindo essa caixa preta, né? E, portanto, desmistificando essas questões aqui, ok? Então vamos lá, o exemplo didático que ele usa é um classificador para dígitos manuscritos. Então eu preciso partir de um conjunto de dados com exemplos de dígitos manuscritos. Então eu tenho que pegar seres humanos que vão escrever os dígitos e eu vou coletar essas imagens devidamente centradas, que são as etapas de pré-processamento aí, né? E vou ter que converter essas imagens de um modo que o computador entenda, né? Então está aqui uma imagem do número 4, escrita por um ser humano, tá? E eu vou querer que a máquina classifique adequadamente essa imagem como um 4, a diferenciando, e o mesmo classificador, se vier uma imagem de um 3, de um 9, de um 0, né? Ele consiga fazer a discriminação correta, classificando nas 10 classes de dígitos existentes. Okay? Então, essa é a tarefa. Receber a imagem de um dígito de uma certa resolução na entrada e produzir a classe na saída. O classificador vai ter 10 saídas e cada saída vai indicar a probabilidade de ser cada uma das 10 classes, cada um dos 10 dígitos, certinho? Então, vamos lá. O classificador vai receber o que na entrada? Essa imagem que eu estou visualizando aqui? Não. Ele vai receber um vetor numérico que corresponde aos níveis de cinza aí de cada pixel da imagem, que ela é 4x4, portanto, um vetor de 16 posições, tá? Então, vocês estão vendo aí ainda em formato matricial, mas eu posso empilhar esses valores que vão de 0 a 255 associados aos níveis de cinza da imagem, tá? Então, tenho aí um vetor de 16 posições que vai ser a entrada do meu classificador. E qual é a missão dele? Eu já coloquei, né? Receber essa entrada e produzir 10 valores de probabilidade na saída, tá? Então, eu tenho o classificador, é um mapeador que mapeia um vetor de 16 valores inteiros entre 0 e 255 em 10 probabilidades na saída, ok? E agora o desafio é responder como sintetizar esse mapeamento de entrada-saída que vai implementar o meu classificador, ok? Então, eu posso usar uma rede neural para isso, como eu já falei, todas essas conexões sinápticas, aqui são os neurônios, aqui são as conexões sinápticas que permitem que os neurônios recebam os sinais de entrada, né? Então, todas essas conexões sinápticas têm um peso associado e treinar essa rede neural é ajustar o valor desses pesos, ok? Então, isso já vai clareando para vocês o que é rede neural, o que é um neurocomputador e como treinar uma rede neural. Tá? Como ainda não, mas o que significa treinar uma rede neural? Significa ajustar as conexões sinápticas. E aqui eu estou ilustrando um neurônio com essas duas conexões sinápticas e seus pesos sinápticos, W0 e W1. São eles que eu vou ajustar, tá? E cada neurônio
pode ter uma função de ativação não linear, aqui no caso é uma tangente hiperbólica, né? Levando a um mapeamento não linear naquela camada composta por um certo conjunto de neurônios. E a pergunta que fica como eu vou definir valores para W0 e W1, supondo que eu só tenho esses dois parâmetros livres no meu modelo, por questões aqui de visualização, né? Então, treinar a rede neural para desempenhar aquele papel de classificação envolve ajustar esses dois parâmetros livres nesse exemplo didático aqui, ok? Então, eu vou fazer isso por condicionamento, ou seja, eu vou apresentar centenas, milhares de vezes os mesmos dígitos convertidos ali naqueles vetores de 16 posições, né? E pedir para a rede neural produzir a saída, calcular o erro da saída desejada da classe correta para a classe produzida pela rede e usar esse erro para incrementalmente eu ir mexendo nas conexões sinápticas, até o momento que eu vou chegar num conjunto de conexões sinápticas em que a rede não erre mais ou tenha um erro muito baixo, tá? Então, da mesma forma como nós aprendemos por condicionamento a, sei lá, tocar violão, nadar com técnica que permita que eu progrida com velocidade aí na piscina, tá? Eu também vou usar esse conceito aqui de treinamento por condicionamento. Então, essas duas figuras não são apenas entretenimento, elas obviamente são uma analogia, né? Mas elas devem mostrar para vocês que o treinamento supervisionado em particular é um processo iterativo e que a rede neural artificial vai se condicionando conforme você vai repetindo a apresentação do mesmo conjunto de dados várias vezes, né? Incrementalmente, ela vai melhorando a performance ao longo das apresentações, ela vai se condicionando aos dados, ok? A técnica que eu vou usar para encontrar W0 e W1 é chamado gradiente descendente, portanto, é uma técnica de otimização. Lembrando vocês que o gradiente aponta a direção de maior crescimento de uma função, e eu vou trabalhar aqui com a gente chama de superfície de erro, e eu quero minimizar o erro. Então, eu vou caminhar na direção contrária da do vetor gradiente, porque ela vai apontar para a direção de maior decrescimento da superfície de erro, ok? É uma informação local, e o meu caminho tem que ser restrito a um passo incremental ali, local, tá? Então, eu construo um classificador, apresento a imagem e obtenho a saída do classificador. Com isso, eu tenho um erro e eu posso usar o gradiente junto a essa função de erro para definir uma direção de ajuste, ok? Então, o objetivo é construir um classificador que leve a uma saída probabilística que indique uma probabilidade maior para a classe correta daquela imagem de entrada, né? Então, vamos lá. Eu vou ajustar nesse exemplo didático apenas W0 e W1, e, portanto, eu vou caminhar por esse espaço de busca de parâmetros livres, que é o plano W0 e W1. Existe um par de valores W0 e W1 que maximizam a performance do classificador. Onde está esse par de valores? Eu não sei. Mas se eu proponho um par qualquer, arbitrário, uma coisa eu sei, eu consigo medir a performance desse classificador. Ou seja, para cada proposta de par W0 e W1, eu tenho um classificador e posso medir a performance dele junto aos dados de treinamento ou validação, certo? E é isso que vocês estão vendo aqui. O erro cometido, o erro médio cometido para centenas ou milhares de amostras disponíveis para avaliação, né, vai representar a altura dessa barra aqui.
É o erro cometido por esse classificador com valores específicos para W0 e W1, que é um ponto no plano cartesiano que vocês estão vendo aí, tá? E é claro que para qualquer par de valores de W0 e W1, eu vou ter um erro, certo? Então eu tenho uma superfície de erro. Aqui, então, essa diferença, o erro é a diferença entre a saída desejada indicada pelos dados de treinamento e a saída produzida pelo classificador, né? E, como eu falei, né, se eu for produzir o erro para todos os pares W0 e W1 possível, eu vou chegar no que a gente chama de uma superfície de erro, que ela é desconhecida, evidentemente. Eu não conheço, se conhecesse, eu não precisava treinar a rede neural. Bastava pegar o par W0 e W1, que é o mínimo dessa superfície, né? Então entenda que eu estou mostrando a superfície de erro aqui, mas eu não a conheço. Eu tenho que caminhar por ela. Tá? O que eu conheço dela? Localmente eu vou extrair a informação de gradiente. Tá? Então, o objetivo é chegar aqui nesse mínimo. Tá? A gente vai ver também que não necessariamente eu vou buscar o mínimo da superfície por questões lá de capacidade de generalização, mas vamos deixar isso mais para frente. Por hora, vamos supor que o objetivo é o mínimo global aí da superfície de erro. Tá? Eu não sei onde ele está, eu parto de um par W0 e W1 arbitrário, digamos ali. Né? Então, eu poderia caminhar para qualquer direção, mas eu vou escolher a direção de maior decrescimento da superfície de erro, que vai ser dado pelo negativo do gradiente. Aí eu caminho um pouco nessa direção, localmente, e reavalio o vetor gradiente de novo. E vou encontrar uma nova direção de caminhada. E é só isso. O algoritmo de treinamento de uma rede neural por condicionamento, envolve isso, calcular o erro, calcular o vetor gradiente e guiar o ajuste do vetor de pesos dos parâmetros livres do modelo de aprendizado, né, pela informação do gradiente, de modo que iterativamente eu vá reduzindo o erro, supostamente permitindo que eu chegue gradativamente, após dezenas, centenas, milhares de iterações, no mínimo dessa superfície, ok? Então, isso que é treinar uma rede neural, como falei, um exemplo didático, com apelo visual e até com alguma dinâmica aqui, que no vídeo dele é bem mais assim, suave, contínua, e aqui são apenas flashes que eu extraí, ok? Temos a questão dos hiperparâmetros, e veja que hiperparâmetros existem tanto referentes ao modelo de aprendizado como à técnica de otimização, como vocês estão vendo aqui, né? Qual é a melhor função f? Será que é a tangente hiperbólica? Será que é outra função de ativação? A gente chama de função de ativação do neurônio, né? Quantas camadas eu devo usar? Quantos neurônios por camada? Né? São todos aspectos da topologia, da arquitetura da rede neural. Mas eu tenho hiperparâmetros também associados ao algoritmo de otimização. Por exemplo, como deve ser o tamanho do passo que eu devo dar uma vez definida a direção. Tá? Então, esses são hiperparâmetros que, se forem mal definidos, vão comprometer o sucesso da tarefa de aprendizado. E para evitar esses desastres na hora de projetar uma máquina de aprendizado e implementar a solução, né? Para evitar desastres nesse processo que nós estamos aqui e vamos consumir algumas aulas desse curso para dotar vocês de técnicas que permitem definir adequadamente esses hiperparâmetros, seja por tentativa e erro, ou seja por algum processo mais sistemático, ok?
Aqui está exemplos de uma base de dados que de fato existe, de dígitos manuscritos, né? E com a qual nós vamos trabalhar em vários momentos aí nos nossos projetos computacionais. Essa base, a resolução das imagens é 28 por 28 mesmo, né? Os dígitos têm níveis de cinza e ela se chama MNIST. E existem 60 mil amostras, né? Mais ou menos equilibrada entre as 10 classes, que são os 10 dígitos manuscritos, né? Então vocês percebem várias grafias diferentes e indicando que não é uma tarefa tão simples e que de fato alguns dígitos aí são tão mal manuscritos que aparentam ser de outra classe. Por exemplo, esse 4 aqui, que pode ser um 9, ou esse 9 que pode ser um 4, né? Nós mesmo, com a nossa capacidade avançada de reconhecimento de dígitos manuscritos, né, teremos dificuldades com alguns elementos dessa base, né? E a máquina terá que ter um alto desempenho ao aprender a discriminar essas 10 classes aqui. Então, nós vamos sintetizar classificadores lineares e vamos ir complicando o projeto usando modelos de aprendizado mais avançados e a performance vai sendo melhorada ao longo da evolução da flexibilidade do modelo. Tá? Então, as atividades computacionais estão concebidas para criar esse cenário de ganho conforme você enriquece, flexibiliza o modelo de aprendizado, né? E aumentando a preocupação com overfitting, evidentemente. Ok? Então, aqui tem um exemplo de uma rede neural não profunda, que a gente pode chamar de uma rede neural rasa, no caso aqui, uma rede neural Multilayer Perceptron, MLP, né? Nós vamos falar mais dela em breve. E se eu conectar muitas camadas em sequência, mantendo esse tipo de arquitetura, onde a saída dos neurônios de uma camada são todas entradas para a camada seguinte, né? Se eu mantiver essa estratégia de concepção da arquitetura e conectar mais e mais camadas, eu posso chegar numa rede neural profunda. Essa rede neural aqui tem 4 camadas, eu posso dizer até 5 camadas, se eu considerar que esses neurônios compõem, são neurônios da camada de entrada, e aqui eu tenho a camada de saída, e eu teria 3 camadas intermediárias. Então, essa rede neural dá para vê-la como tendo 4 camadas ou 5 camadas, tá? E nesse nível já é uma rede neural profunda, mas nós vamos ver aqui no curso redes neurais com 20 camadas, 12 camadas, não necessariamente desse tipo, né? A gente vai falar de camadas convolucionais mais adiante. E também existem casos na literatura de redes neurais com 10 mil camadas, né? Esse cenário foi ilustrado em papers onde se queria mostrar que a capacidade de treinar os pesos não caía mesmo com esse número absurdo de camadas. Eu não estou falando que 10 mil camadas é uma definição sensata aí, tá? Mas enfim, então Deep Learning pode envolver um número arbitrariamente grande de camadas e, por favor, já tentem ir trabalhando esse conceito de que as camadas iniciais aqui têm o papel de mapeamento para representar o problema de uma forma mais competente ou discriminando padrões da entrada, tá? E as camadas mais próximas da saída teriam o papel de resolver o problema a partir de uma representação competente, ok? Então já vão carregando esse conceito na hora de olhar para a arquitetura de uma rede neural.
Com isso, a gente fecha essa parte 1 do curso, do tópico 1 do curso, né? E na parte 2 nós vamos iniciar a partir dessa sessão 6 e concluir os slides que compõem essa introdução e motivação ao curso de A353, tá? Então agradeço a atenção de todos e convido aqueles que ainda não se inscreveram no canal que o façam de modo a receber notificações de lançamento de novas videoaulas.